Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia Eduarda e hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre as pigmentações patológicas, tá bom? Para você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, segue lá a nossa página que é @patologia.vet, que lá tem bastante conteúdo legal sobre patologia, principalmente patologia veterinária. Então, dando início, os pigmentos eles são substâncias que possuem cores próprias, origem, composição química e também significado biológico diversos. Eles podem ser encontrados distribuídos amplamente na natureza, principalmente em células vegetais e também em células animais. O processo de pigmentação ele é denominado devido à formação ou acúmulo, pode ser normal ou patológico, de pigmentos em certos locais do organismo. A pigmentação patológica ela pode ser sinal de alterações bioquímicas pronunciadas, sendo o acúmulo ou a redução de determinados pigmentos o aspecto mais marcante em várias doenças. De acordo com a origem desse pigmento, eles podem ser classificados em pigmentos endógenos, ou seja, aqueles produzidos pelo próprio corpo, ou pigmentos exógenos, aqueles que podem ser absorvidos pela mucosa, pelo sistema respiratório, pela pele, enfim. Os principais pigmentos endógenos observados são aqueles derivados da hemoglobina, a melanina, o ácido hemogentísico e a lipofuscina. E os exógenos, os principais são a antrecose, que é o acúmulo de carvão ou de carbono, e a tatuagem. Se tratando dos pigmentos endógenos, eles podem ser derivados da hemoglobina, como disse anteriormente, em que nós temos os principais deles, os pigmentos biliares. O principal pigmento biliar é a bilirrubina, que é um pigmento amarelado, que é um produto final do catabolismo da fração M da hemoglobina, entre outras proteínas. É importante lembrar que a hemoglobina ela está presente dentro dessas hemácias. Quando as hemácias estão passando por um processo de senescência ou tem alguma alteração na sua composição, elas são fagocitadas e esse grupamento M e o ferro eles são reaproveitados. Esse grupamento M, fagocitado por uma célula mononuclear, vai ser transformado por meio da M-oxigenase em biliverdina. Posteriormente, essa biliverdina ela também vai ser transformada em bilirrubina pela biliverdina redutase. Porém, devido à composição dessa bilirrubina, que também vai ser denominada de bilirrubina indireta, ela apresenta uma característica em que ela é hidrofóbica, ou seja, ela não se mistura facilmente no sangue. Então, isso requer que ela tenha uma proteína carreadora para que auxilie o transporte dela até o fígado, como iremos ver aqui. Então, aquela bilirrubina não conjugada ou bilirrubina indireta, ela chega por meio do complexo bilirrubina-albumina no fígado, onde então vai passar por um processo de metabolização e vai ter a conjugação dela com glicuronídeos de bilirrubina no retículo endoplasmático liso. Esse complexo com glicuronídeos, ele pode ser então excretado facilmente na bile devido à sua característica agora de hidrofílica. Essa característica permite que ela consiga então ser transportada sem a necessidade de uma proteína. Nesse sistema digestório, então, as bactérias intestinais elas vão desconjugar essa bilirrubina e vão formar os urobilinogênios. Esses urobilinogênios, associados a resíduos de pigmentos intactos, serão excretados nas fezes com alguma reabsorção e excreção na urina. Então, aqui demonstrando novamente, nós temos a bilirrubina direta associada aos sais biliares, que vai ser excretado lá no duodeno. Por meio das redutases bacterianas, elas vão ser transformadas em urobilinóides, que são o urobilinogênio, o mesobilinogênio e o estercobilinogênio, que podem ser reabsorvidos pela circulação porta-hepática, em que vai novamente para o fígado, vai ter uma ressíntese de bilirrubina do tipo 2, a bilirrubina direta.
Pode ter uma não absorção no intestino, que vai conferir a coloração das fezes, devido principalmente à urobilina e à estercobilina. E pode também uma parte ser reabsorvida para a circulação sistêmica, onde irá para os rins conferir aquela coloração característica da urina, devido à urobilina. E aí a gente chega em acúmulos patológicos desses pigmentos biliares, que é o caso da icterícia. A icterícia, ela decorre principalmente da produção excessiva de bilirrubina, da captação hepática reduzida, da conjugação hepática comprometida, da excreção hepatocelular reduzida ou do fluxo biliar comprometido, ou seja, qualquer alteração em uma daquelas fases, seja de produção da quantidade de grupamento M, seja na conjugação hepática, seja na excreção por meio dessas vias biliares, podem resultar em um acúmulo desse pigmento e levar, consequentemente, a um processo de icterícia. Aqui demonstrando, deixa eu voltar aqui. Aqui demonstrando, o animal, então, ele pode ser observado com essas mucosas, todos os tecidos, eles podem apresentar-se difusamente amarelados. Deixa eu voltar aqui para ver se... Aqui. E aqui demonstrando a comparação entre o animal que tinha icterícia e esse animal aqui que teve embebição por hemoglobina, que é uma alteração pós-mortem. Aqui demonstrando novamente, nesse caso aqui está um pouquinho mais suave, essa coloração amarelada, mas dá para se notar. E aqui também. Geralmente, na medicina veterinária, a gente pode observar isso em ovinos, quando tem intoxicação por cobre, em que vai levar uma toxicidade hepática muito grande, e esse animal pode desenvolver icterícia em diversas situações, como por exemplo leptospirose, que pode aumentar essa degradação de hemoglobinas e consequentemente levar a esse acúmulo de hemoglobina para poder ser captada e posteriormente ser transformada em bilirrubina, e entre outras patologias. Um outro pigmento interessante é a hematoidina. A hematoidina vai ser uma mistura de lipídios e um pigmento semelhante à bilirrubina, porém ele também vai ser desprovido de ferro. Esse pigmento é formado geralmente em focos hemorrágicos com aproximadamente 2 a 3 semanas, após a degradação das hemácias extravasadas. Formam-se cristais, então, de cor que variam de amarelo alaranjado, vermelho alaranjado a marrom dourado. Geralmente, isso não traz repercussões nenhuma para o organismo do animal, porém pode ser importante para indicar que ali houve previamente um processo hemorrágico. Aqui demonstrando como seria na microscopia, é possível observar esse agrupamento dessa substância, que ela tem essa coloração mais amarelada, mais amarelo adorada, e aqui demonstrando em um tecido. Um outro pigmento endógeno vai ser a hemosiderina. A hemosiderina é uma das principais formas de armazenamento intracelular do ferro, juntamente com a ferritina, e ocorre quando há excesso de ferro e células de ferritina se agregam e formam a hemosiderina, que é visível ao microscópio de luz. Nesse caso, esse pigmento ele vai ter ferro e, por ter ferro, ele vai reagir positivamente na coloração de ferros, ou azul da Prússia, que vai dar aquela confecção de grânulos azulados nessas células, nesses agrupamentos aqui. Então, microscopicamente, pode ser observado grânulos intracitoplasmáticos grosseiros, castanhos escuros ou amarelo-dourados, como observado aqui na imagem. E na coloração do azul da Prússia, a gente consegue observar essas células contendo grânulos que se coloram em azul, devido à presença de ferro. É importante lembrar que a hemosiderina ela pode ser localizada ou sistêmica. Quando é localizada, geralmente ela se encontra em hemorragias focais e pode ser vista no interior de macrófagos 24 a 48 horas após o início do sangramento.
como demonstrado aqui, uma hemosiderina dentro do macrófago. Já a hemosiderose sistêmica, ela ocorre devido ao aumento da absorção intestinal de ferro, e isso pode ser observado em caso de anemias hemolíticas, transfusão de sangue repetida ou até intoxicação por ferro. Isso é bastante observado em suínos. Quando os suínos recém-nascidos, ainda jovens, eles aplicam grande quantidade de ferro e isso pode levar a esse processo de hemosiderose sistêmica. É possível observar em macrófagos do fígado, baço, medula óssea, linfonodos e mais espaçamentos na derme, pâncreas e também nos rins. Um outro pigmento vai ser a hematina. A hematina, geralmente, quando a gente observa, é a hematina ácida, que é derivado da reação que ocorre com o formol, quando utilizado para processamento histopatológico, que ele não é neutro tamponado, ou seja, aquele formol ácido que, quando reage a focos de hemorragia, forma esses grânulos marrons escurecidos, enegrecidos, que é o pigmento de formol ou hematina ácida. Isso aqui é visto como um artefato e deve ser importante lembrar desse tipo de pigmentação para que não confunda com a alteração patológica. Uma outra hematina que pode acontecer é a hematina parasitária, que é secundária à infecção por esquizotomíasis ou pigmento esquizomótico, pigmento malário causado pelo plasmídio, fascioides magnos, principalmente no fígado de ruminantes, e pneumosuis salminicola, que ocorre principalmente em pulmões de macacos. Aqui demonstrando um fígado de um ruminante com a fascioides magna. Nesse caso aqui, ele não está associado a erro de processamento, principalmente aqui na microscopia, e é derivado do metabolismo desse próprio parasita dentro das células que estão ali. Um outro pigmento bastante interessante é a melanina. A síntese de melanina ela é dada pelos melanócitos, que são células que têm prolongamentos dendríticos que ficam na membrana basal do epitélio dérmico. E o que ocorre? Ela vai sintetizando melanina e vai depositando em cima dessas células para que haja proteção contra a radiação ultravioleta. Como é feita essa síntese de melanina? Inicialmente nós temos o aminoácido tirosina, que vai ser oxidado pela tirosinase, vai ter a polimerização e vai ter também a transformação em um pigmento castanho. É importante lembrar que a tirosinase é uma enzima cobre dependente, ou seja, em casos em que há uma deficiência de cobre nesse animal, nessa pessoa, pode levar então a uma despigmentação devido à incapacidade dessa enzima de estar sintetizando normalmente a melanina. É importante lembrar que existem também dois tipos de melanina, que é a feomelanina, que apresenta coloração mais dourada, e a eumelanina, que tem uma coloração mais acastanhada e enegrecida. Aqui, só repassando novamente, a melanina é produzida nos melanócitos devido à oxidação da tirosina. Essa molécula, então, ela vai ser transportada para os melanossomos, que vai ser depositado gradualmente em cima dessas células, que são os queratinócitos, por meio dos processos dendríticos, visando o quê? Visando a proteção dessas células contra a radiação ultravioleta. Pode acontecer hiperpigmentação melânica, em que há um acúmulo de número de melanócitos. Isso geralmente decorre da também incrementação da melanogênese ou pode ser secundária a defeitos na eliminação dessa melanina. Geralmente isso não causa nenhuma consequência para o animal, porém pode levar, em alguns casos, a servir como diferencial para uma lesão realmente patológica. Aqui é um esôfago de um animal e é possível observar esses pigmentos na parte mais interior desse epitélio digestivo. E aqui é no endocárdio, um coração de um animal, os pigmentos também.
Melanose congênita, ela decorre geralmente da ectopia congênita desses melanócitos, ou seja, durante o processo de embriogênese, aqueles melanócitos da crista neural, eles podem se desviar, né, da sua localização rotineira e se depositar em outros órgãos, como por exemplo aqui um pulmão de bovino. Isso não causa nenhuma consequência para o animal, porém é importante, por ser um achado acidental de necrópsia, em muitos casos leva à condenação dessa carcaça durante a vistoria no abatedouro. Então, aqui mostrando novamente acúmulo de melanina na cavidade oral de um canino. Como eu disse, são pigmentos endógenos e podem ser encontrados em nevos, melanomas, melanose, acantose nigricans e pode ser também derivado de um aumento generalizado secundários a melanodermias, como ocorre, por exemplo, no processo de gestação em humanos, hipoadrenalismo e também exposição à radiação ultravioleta. A melanose cutânea ou visceral vai ser um acúmulo desses pigmentos endógenos. As máculas de melanina elas se distribuem de forma aleatória e muitas das vezes elas formam como se fosse um aspecto de tabuleiro de xadrez. E como eu disse, não tem significado clínico, porém pode levar a uma condenação da carcaça, né, do pulmão ou do tecido, do órgão, devido à característica que muitas vezes não é aceita durante o abatedouro. Aqui demonstrando novamente o endocárdio, aqui nós temos uma válvula cardíaca, aqui um vaso, né? E aqui o coração, o ventrículo. É possível observar esse acúmulo de melanina aqui dentro desse endocárdio, como é possível observar aqui também. Melanodermias secundárias, geralmente elas ocorrem devido a processos gestacionais, que vai ser a melanodermia gestacional, ou secundárias a distúrbios endócrinos, como desendocrinias, como por exemplo aqui observando um cachorro que ele tinha hipoadrenocorticismo, então isso pode levar a um depósito também dessa pigmentação melânica. Pode acontecer também devido a processos de radiação, exposição crônica à radiação. E aqui demonstrando um pigmento melânico, geralmente derivado, né, de processos gestacionais associados a aumento da quantidade de hormônios e a exposição à luz ultravioleta, à radiação solar, que é o conhecido melasma. É importante a gente ter ciência dessas pigmentações, que elas ocorrem de forma natural ou geralmente secundárias a processos fisiológicos, para que possa diferenciar de melanoma. O melanoma é uma neoplasia maligna derivada da multiplicação autônoma e desordenada de melanoblastos e melanócitos. É uma neoplasia comum em caninos, equinos, tordígeos ou albinos. É incomum em bovinos e suínos, pode ser observado raramente em gatos e ovinos e é encontrado com maior frequência na pele, boca e olhos. Importante lembrar que melanoma de pele, ele tem, digamos, uma patogenicidade um pouco inferior daqueles melanomas observados em regiões mucocutâneas, como boca, olhos e principalmente dígito. Aqui demonstrando como é observado macroscopicamente esse melanoma. É importante a gente lembrar que, diferente do que acontece na melanose congênita, por exemplo, aqui é possível observar um aumento de volume desse. Deixa eu desenhar aqui. Em uma melanose cutânea, geralmente o pigmento ele fica abaixo, né, dessa superfície e ele não causa uma certa dilatação nessa superfície. Já o melanoma não, ele causa como se fosse assim um acúmulozinho, como se fosse uma bolha e acumula então esse pigmento aqui, beleza? Em alguns casos, a depender do tamanho do melanoma, pode atrapalhar diversas funções, como por exemplo, melanoma de cavidade oral, pode dificultar o processo de deglutição, causar uma dilatação desse esôfago, causar uma regurgitação, enfim. Como aqui, por exemplo. Ele está situado aqui bem na base, ó, próxima à região da epiglote e provavelmente esse também tinha uma certa dificuldade de deglutição.
tá bom? Aqui demonstrando também dentro da cavidade torácica desse animal a presença desses focos metastáticos desse melanoma. E como eu disse anteriormente, o melanoma ele não acumula apenas pigmentos na região interna, mas também ele forma essa saliência, né, a uma região mais externa. E é importante lembrar que, por exemplo, o melanócito normal ele deve estar presente aqui na membrana basal. Ele não deve ser encontrado na região da hipoderme, por exemplo. Quando você observa uma lesão e ela tem uma progressão para hipoderme próximo ao tecido adiposo, é importante a gente lembrar que provavelmente isso é um caso de melanoma, uma neoplasia maligna. Aqui demonstrando na histologia, aqui deveria estar os melanomas, aqui, nessa membrana basal. Aqui nós encontramos melanoma? Encontramos, mas também encontramos aqui, e não era para ter aqui. Não era para ter melanoma nessa região, beleza? Aqui também demonstrando, nesse caso aqui já tem perda celular bastante evidente, há casos de edema. É possível observar a desorganização desse tecido hipodérmico e um caso também de melanoma. Casos de hipopigmentação melânica, eles podem ser observados devido à migração ou diferenciação anormal dos melanoblastos em melanócitos, diminuição da atividade da tirosinase, como eu disse anteriormente. A tirosinase é uma enzima que é super importante para esse processo de produção da melanina. Então, deficiência na sua conformação, deficiência de subsídios para que ela possa funcionar, como por exemplo deficiência de cobre, pode acarretar uma diminuição dessa atividade da tirosinase. Pode ser devido também à estrutura normal desses melanossomas, diminuição da transferência do melanossoma para as células, ou seja, uma falha naquele processo de deposição, né, da melanina nas células do extrato espinhoso da pele, ou aumento da degradação desses melanossomas. Aí nós temos algumas alterações que cursam com essa hipopigmentação, como o piebaldismo, que é o albinismo parcial, em que uma parte da pele ou parte de um tecido ele não consegue sintetizar melanina, como a gente pode observar aqui nessas imagens, enquanto que outra parte consegue sintetizar melanina normalmente. Já o albinismo, também denominado de acromia ou acromatose, vai ter uma diminuição desses pigmentos endógenos da melanina de uma maneira generalizada e congênita, ou seja, a gente não vai observar áreas pigmentadas como, por exemplo, a gente observou no piebaldismo. O albinismo, como dito, é uma incapacidade dos melanócitos de sintetizar a tirosinase, geralmente é observado em equinos, que, quando presente geralmente são estéreis, em cães, principalmente cães da raça Collie ou Bulldog, porém pode ser encontrado também em outras raças. Pode ser observado em gatos, que geralmente são surdos, e também é frequentemente observado em coelhos e cobaias, como por exemplo aqui coelhos e aqui em um equino. É importante a gente lembrar que essa caracterização aqui, de olhinho vermelho, é uma característica de um albino verdadeiro. Por quê? Porque esse vermelho, na verdade, é a pigmentação dos vasos sanguíneos que estão ali atrás do fundo do olho. Então a gente não consegue, quando tem melanina, né, a gente não consegue visualizar essa coloração avermelhada devido a isso. Nesse caso aqui, a gente observa que é um falso albino, ou seja, a gente não consegue visualizar esses vasos de fundo de olho como observado aqui nesse coelhinho. Aqui também um porco-espinho, em um jacaré. E então temos uma outra alteração, que é o vitiligo. O vitiligo também é denominado de acromia localizada adquirida, geralmente ocorre devido a uma perda da atividade enzimática local dos melanócitos. Geralmente ocorre de forma simétrica, irregular e bem delimitado, pode ser acompanhado de áreas de hipercromia periférica e geralmente idiopático, com a etiologia desconhecida, porém muitas teorias atualmente associam o vitiligo a uma doença autoimune, em que há anticorpos contra melanócitos na membrana basal que acarretam na sua destruição e, consequentemente, uma diminuição dessa pigmentação.
Porém, alguns estudos também eles relacionam com a predisposição genética e também exposição a determinados fatores externos. Aqui demonstrando, né, em cachorros, em animaizinhos, então é acompanhado dessa experimentação macular bem delimitada, principalmente nas áreas de nariz, lábios, mucosa bucal e perifacial, e pode acometer também coxins, unhas e outros locais dessa pelagem. É descrito em pastor alemão, Rottweiler, Schnauzer gigante, Doberman, mas pode ser encontrado em quaisquer espécies. E também pode ser observado na medicina humana, como foi o caso do Michael Jackson e também da Natália do BBB. Uma outra alteração que pode acontecer é a acromia nutricional. Essa acromia ela decorre da deficiência de cobre e é importante principalmente em bovinos e ovinos, em que há uma necessidade dessa suplementação. E nesses animais pode ocorrer um desaparecimento gradual da coloração desse pelame e é mais visível na lã preta. Essa situação ela pode ser revertida posteriormente se houver uma suplementação de cobre adequada para esses animais. A acromotrequia é uma outra alteração que causa também o embranquecimento desses pelos, desses cabelos, e isso decorre de maneira fisiológica devido à exaustão dos melanócitos. Esse tipo de alteração geralmente ocorre na senilidade e está associado a deficiências nutricionais e também exposição a radiações intensas. É observado em equinos, cães, gatos, outras espécies animais e também nos seres humanos. A acromia cicatricial ela decorre de exaustão dos melanócitos ou destruição no local da cicatriz desses melanócitos, ou seja, uma ferida, uma lesão que cause com a morte daquelas melanócitos na membrana basal, pode acarretar nessa acromia cicatricial. Pode ser decorrente também de uma hiperpigmentação inflamatória, hipopigmentação pós-inflamatória, inflamação cutânea. Pode ser observado principalmente nos casos de apoio inflamado, nos casos de esporotricose, leishmaniose e de queimadura. A lipofuscina ela também é um pigmento endógeno que vai ser conhecido popularmente como o pigmento do desgaste, ou pigmento do envelhecimento. Esse pigmento geralmente observado dentro de células pós-mitóticas, como por exemplo neurônios, células musculares cardíacas, e é na verdade uma lipoproteína que ela acaba se acumulando. Por quê? Durante o processo de senescência das células, elas vão renovando seu arcabouço celular, retículos, mitocôndrias, enfim. E o processo de degradação dessas membranas acarreta em, digamos, um lixo biológico. Esse lixo biológico, em células que têm alta capacidade mitótica, acabam sendo retirados devido a esse ciclo celular, né? Células novas se proliferam, enquanto as células velhas elas irão se desprendendo. Porém, células pós-mitóticas, como neurônios, células musculares cardíacas, não têm a possibilidade dessa excreção, então acaba se acumulando e formando esses grânulos amarronzados no citoplasma. Então, como dito, proteínas, lipídios, eles formam polímeros não degradáveis e esses polímeros não degradáveis eles são derivados da degradação oxidativa de proteínas glicadas, fosfolipídios, ácidos graxos, colesterol e também do metabolismo de determinados metais. É importante só de curiosidade lembrar que a lipofuscina ela é PAS positiva, então se você fizer uma coloração de PAS, ela também vai ser demonstrada dentro do citoplasma da célula. E, como eu disse, é observado principalmente em células pós-mitóticas, como neurônios, cardiomiócitos, musculatura esquelética, hepatócitos e também células da glia. Aqui demonstrando microscopicamente uma célula contendo vários grânulos de lipofuscina. Aqui também, dentro de um neurônio, grânulos de lipofuscina internamente. E aí a gente vai para os pigmentos exógenos. Os pigmentos exógenos são aqueles que são colocados na derma, inseridos como tatuagens ou absorvidos, que são vindos externamente. Um dos principais é a antracose, que é um pigmento exógeno mais frequente
e acompanha principalmente aqueles animais de área urbana. Vocês conseguem observar aqui? Percebam que o pulmão, aqui é um pulmão, aqui é um linfonodo, e é possível observar a presença de vários grânulos bem escuros aqui ó, na superfície do pulmão. Isso não era para ter aqui, era para ter um pulmão totalmente rosa. Isso aqui decorre da inalação de partículas de carbono ou partículas de carvão. E após o processo de inalação, os macrófagos alveolares eles começam a fagocitar. Quando eles começam a fagocitar, ou eles podem permanecer aqui no pulmão, conferindo essa coloração, ou eles podem migrar também para os linfonodos sentinelas e colorir também esses linfonodos. Aqui, novamente mostrando o animal que ele tinha bem mais acúmulo de antracose no pulmão, e é um elemento inerte, não metabolizado e que permanece por toda a vida, ou seja, não causa nenhuma alteração fisiológica para esse animal. Aqui demonstrando novamente, aqui um corte mais de perto, demonstrando esses pigmentos diminutos, de coloração enegrecida ou preta, e aqui demonstrando um linfonodo. É importante lembrar que o linfonodo, quando ele recebe os vasos sanguíneos, eles recebem principalmente na periferia do linfonodo. Então, perceba que a coloração, esse acúmulo de antracose, está principalmente nas bordas desse linfonodo, indicando um processo de chegada daqueles macrófagos para esses linfonodos. Microscopicamente, como é que a gente observa? A gente observa esses grânulos enegrecidos ou pretos dentro de diversas células, principalmente macrófagos, nesse sistema respiratório. E por fim, o último pigmento, que é a tatuagem, é um pigmento introduzido na pele, geralmente para identificação ou estética. Microscopicamente, a gente observa os pigmentos dentro dos macrófagos e também nas células intersticiais e apresenta uma reação cutânea discreta e passageira. Aqui, como por exemplo, principalmente na medicina veterinária, a gente utiliza para a identificação daqueles animais. Gente, eu agradeço a todos pela atenção. Se puderem se inscrever no canal, eu agradeço muito. Se puderem compartilhar também, me dizer o que você acha, o que pode melhorar, eu agradeço bastante, beleza? Tchau!